Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Microsoft perde 200 bilhões de dólares em valor de mercado. A Microsoft, ela divulgou seus resultados na semana passada e apesar dos resultados operacionais terem sido muito bons, né, crescimento de receita, participação, margem de lucratividade, etc., alguns fatores fizeram com que os analistas começassem a prever um crescimento um pouco mais comedido para o futuro e isso eventualmente trouxe a perda de valor de 200 bilhões de dólares no market cap da Microsoft. Vamos entender um pouco desses fatores e dos resultados da Microsoft aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui analisando um pouco dos financials da Microsoft, e aí depois a gente entra nos fatores que eventualmente trouxeram uma perspectiva um pouco menor de crescimento para a Microsoft. Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados fechados do primeiro semestre do ano fiscal deles, que inclui esse trimestre divulgado e o anterior. Beleza, né? Então, ó, a receita cresceu aqui em torno de uns 14%, passando de 118 bilhões para 135. Crescimento veio da parte de serviços e a parte de produtos teve uma queda aí de 34 bilhões para 31, mas a estratégia da Microsoft, obviamente, é a parte de software, né? Bom, o lucro bruto, ele aumentou bastante, né? Ele passou de 82 bilhões para 93, porém, a margem bruta, ela ficou um pouquinho menor, era 69,5 de margem bruta no primeiro semestre do ano fiscal de 2023, agora tem 68,8, mas mesmo assim continua sendo uma margem bruta espetacular. Como ela controlou bem a parte de despesas, a margem operacional ela se manteve constante ali em torno de uns 45%. Então, o lucro operacional foi de 53 bilhões e 900 para 62 bilhões e 200, né? Então, em termos de performance operacional, a Microsoft ela continua muito bem, com margens extremamente saudáveis e ainda mostrando bastante ritmo de crescimento, né? Bom, quando a gente analisa as unidades de negócio, a gente consegue entender bem a estratégia de crescimento da Microsoft. Então, ela tem 3 unidades de negócio aqui, ó. Productivity and Business Process, que é toda a parte de software para empresas. Tem a Intelligent Cloud, que basicamente é toda a infraestrutura de nuvem que ela oferece para as empresas. E o software principal é o Azure. E aí tem More Personal Computing, que basicamente são produtos para varejo. Tem o LinkedIn, Xbox, entre outras coisas, né? Tem até hardware aqui, né? Beleza. Então, qual que é a estratégia? A estratégia que foi executada nesses últimos anos foi tentar vender bastante infraestrutura para as empresas, o Azure, para você depois, com a infraestrutura dentro do cliente, você começar a fazer uma operação de cross-sell, tentando vender todos os softwares para usar a mesma infraestrutura e aí o cliente tem um desconto ali na hora que ele fecha um pacote aí com a Microsoft. Então, o ritmo de crescimento do Intelligent Cloud, ele também vai prever o ritmo de crescimento do Productivity and Business Process, porque quanto mais empresas investindo em infraestrutura, mais possibilidade de vender software para essas empresas, garantindo o crescimento da outra unidade de negócio também. Foi aí que começou a dar um pouco de problema nos resultados aqui desses primeiros 6 meses do ano fiscal deles. Por quê? Vamos lá? Então, ó, Productivity and Business Process, ele cresceu em torno de uns 13%, chegando de 51 bilhões para 57 bilhões e 700, beleza. O que cresceu mais aqui das 3 unidades de negócio foi ainda Intelligent Cloud, de 41,5 para 49,600, um crescimento ali próximo de 20%, 19 alto, só que essa unidade de negócio estava crescendo acima de 20% nos anos anteriores. Né? Então, como você já tem uma baixa no ritmo de crescimento, você também tem um potencial de cross-sell menor, o que eventualmente pode afetar a outra unidade de negócio de venda deles. E sabe qual que é o grande problema? Que essa unidade de negócio é a que tem a maior margem operacional, a Productivity and Business Process, mas a gente vai ver mais para frente. More Personal Computing, que é a parte de varejo, teve um crescimento muito baixo, né, de 25.900 para 27.800, mas não é tanta estratégia aqui da Microsoft, mas ela também usufrui da parte de investimento em infraestrutura, até porque tem o Xbox, tem LinkedIn, que utiliza ali a parte de nuvem, né? Agora vamos pegar as margens. Então vamos lá. Productivity and Business Process, né, tem uma margem acima de 50%. Olha que sensacional. 57.700 foi a receita do semestre, conta 33,4 de lucro operacional. Então uma margem sensacional, né? Intelligent Cloud, ela teve uma receita de 49.600, como a gente viu, só que um lucro operacional de 21, ou seja, abaixo de 50%. E a unidade que tem menos margem operacional é a More Personal Computing, com 27.800 de receita e 7 bilhões e 400 de lucro operacional. Então, se
Se você tem um ritmo de crescimento menor em Intelligent Cloud, você vai ter menos potencial de vender Productivity and Business Process no futuro, que é a unidade que gera maior lucro operacional para a companhia como um todo. Olha que interessante, né? Então, isso daqui já é uma das explicações que mostram o porquê que o resultado, além de ser, né, apesar de ter sido muito bom, ele trouxe uma perspectiva um pouco negativa em relação ao ritmo de crescimento da empresa no futuro, né? Vamos dar uma olhada aqui em produtos. Uma das coisas que eu gosto bastante da Microsoft é que ela tem um portfólio bem extenso e ela tem uma divisão de receita um pouco mais saudável em termos de produto do que as outras Big Techs, principalmente a Meta, que tem mais de 80 e poucos por cento ali da receita vindo de ads, né? E também a Apple, que tem maior parte da sua receita dependente ainda de uma linha de produto que é o iPhone, né? Aqui vocês veem dos 35 bilhões 217 de receita dos primeiros 6 meses, 45.700 são produtos de servidores, o Office 365 aqui para B2B 41 bilhões, a parte de jogos 12 bilhões, o LinkedIn gera mais receita que o Windows e devices, olha que interessante, né? 8,8 bilhões, 8,8 bilhões também Windows e device. Até o Bing gera receita aqui, ó, a parte de search e ads, 6 bilhões 780. Olha que coisa. Enterprise and Partner Services aqui, a parte de serviços da Microsoft, 3,8 bilhões. O Dynamics e Cloud Services aqui, ó, 3,7. E aí o Office 365 para varejo, 3 bilhões e 500. Então ele tem, né, uma divisão interessante aqui de receita em diversos produtos, mas ainda, obviamente, dependendo bastante da parte de server ali, de servidores para B2B, né? Então, ó, isso daqui foi uma das explicações para mostrar isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Estou mostrando para vocês o gráfico das ações da Microsoft. Então, até o anúncio aqui dos resultados, as ações estavam sendo tradeadas a uns 435 dólares aqui. E aí depois ele caiu bastante, aí chegando a 414 atualmente, né? E aí você pega em relação ao market cap, tem os 200 bilhões ali de queda, mas a Microsoft ainda está com um market cap de 3 bilhões e 86. Então, um belo market cap ainda, né? Então, a gente já viu uma das explicações. Qual que é a outra explicação? A outra explicação é a seguinte. A Microsoft ela divulgou para o mercado que um dos fatores que fizeram ela ter um crescimento menor em Intelligent Cloud é a falta de infraestrutura para você conseguir ter um ritmo de crescimento mais acelerado. Tá? Ou seja, nesses últimos 6 anos, ela já tinha feito muitos investimentos lá no passado, e aí nesses últimos 6 anos ela tentou fazer essa estratégia funcionar, vendendo cloud e vendendo Productivity Business Process. Beleza, né? Só que agora eles falaram que eles precisam fazer mais investimento para crescer ainda mais a infraestrutura, para conseguir ter mais potencial de geração de receita, e isso está restringindo um pouco do crescimento dessa unidade de negócio e, por consequência, o crescimento mais futuro de outras unidades de negócio. Isso daqui a gente vê que a Microsoft está tentando resolver fazendo muito mais CAPEX do que ela geralmente faz. Vamos pegar a demonstração de fluxo de caixa? Eu peguei aqui a demonstração de fluxo de caixa da Microsoft nos primeiros 6 meses aqui do ano fiscal de 2024. E a gente vê aqui, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Cresceu, tá? Passou de 49 bilhões para 56 bilhões. Sensacional, tá? E aqui a gente vê a parte de fluxo de caixa das atividades de investimento. Só em CAPEX, nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2023, eles tinham feito um CAPEX de 19 bilhões e 600. Quanto que eles fizeram agora? 30 bilhões e 700. Então eles estão falando que eles estão aumentando bastante o ritmo de investimento, só que demora, né? Todo investimento tem um ciclo ali de maturação para você conseguir ter toda o potencial de carga para você vender coisas para o mercado. Então eles falaram que em 2025 eles não vão conseguir usufruir de todo o capex que eles estão fazendo, e os resultados vão começar a aparecer só em 2026. E isso daqui já é a segunda explicação que faz com que a perspectiva para o futuro de curto prazo não seja tão positiva como era antes, né? Isso daqui é interessante por quê? Porque também no curto prazo isso daqui influencia o free cash flow. Por que influencia o free cash flow? Porque você tem o fluxo de caixa das atividades operacionais e aí você tira o capex para você saber o free cash flow, que é a base, né, na hora que você projeta até o infinito e traz a valor presente ao custo médio ponderado de capital do enterprise value da companhia. Vocês estão vendo aqui, ó, estou mostrando na tela que o free cash flow do último trimestre, ele foi de 6 bilhões
487, porque eles fizeram 15 bilhões e 800 aqui de capex. Beleza. Quanto que tinha sido esse free cash flow no trimestre igual do ano fiscal de 2023? 9 bilhões 118, ou seja, uma queda de 29% na geração de free cash flow, muito alavancada por quê? Por causa do aumento do capex. Então, dado que você tem um free cash flow muito menor projetado para os próximos trimestres, dado o capex alto que eles vão ter que fazer, eventualmente você tem também uma perspectiva negativa de curto prazo na geração de free cash flow, que tem influência direta no enterprise value. Beleza, né? Então essa é uma segunda explicação aqui para as ações terem reagido tão mal a esses resultados operacionais divulgados pela Microsoft. E qual que seria o terceiro? Bom, o terceiro a gente sabe, semana passada houve o anúncio da DeepSeek, que aí trouxe todo um alarde para quem trabalha com inteligência artificial, tanto na parte dos serviços de inteligência artificial e também na parte de infraestrutura, que é necessário para você conseguir fazer inteligência artificial. Mas eu falo para vocês que a Microsoft ela até está relativamente bem posicionada em relação à ameaça aí do DeepSeek. Por quê? Porque a Microsoft ela já vem investindo em inteligência artificial há bastante tempo. Eu peguei uma notícia aqui do dia 18/10/2024, onde ele mostra aqui um pouco do porquê que a Microsoft vem investindo pesadamente desde 2019 até 2024 em inteligência artificial, inclusive já tinha feito investimento e já era sócio da OpenAI desde lá. Então tá aqui, ó, um dilema de quase 14 bilhões de dólares para a OpenAI e a Microsoft. Então a Microsoft, ela divulgou ali no final do ano passado do porquê que ela tinha feito investimento na OpenAI. Basicamente, ela enxergava como o principal concorrente em termos de inteligência artificial o Google. E o Google já tinha, né, avançado bastante em desenvolvimento de inteligência artificial e a Microsoft estava para trás. Por que ela enxergava o Google, e enxerga ainda hoje, o Google como principal concorrente? Porque todas as empresas que investem em AI, elas têm uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Os investimentos são pesados e você precisa garantir que todo investimento que você faz, eventualmente vai gerar fluxo de caixa positivo para você conseguir ter o Net Present Value positivo e esse negócio valer a pena. Quando a Microsoft ela investe, assim como o Google ele tem diversos serviços para o mercado, inclusive a Microsoft. Então, todo investimento que você faz em AI dentro dessas duas empresas, você vai conseguir, né, incluir em diversos outros produtos que vai gerar um monte de fluxo de caixa futuro, porque você tem um portfólio extremamente extenso, que vai gerar bastante fluxo de caixa, que vai justificar esse investimento que você faz no curto prazo. Algumas empresas que não conseguem usufruir desse portfólio extenso, onde você consegue gerar bastante fluxo de caixa com outros produtos que não têm ligação direta com inteligência artificial, mas podem utilizar a inteligência artificial, vai ter, obviamente, uma capacidade de investimento mais restrita, porque você tem muita incerteza se você vai conseguir gerar caixa no futuro. Como o Google já estava investindo bastante em inteligência artificial por causa deste portfólio extenso, a Microsoft viu que ela estava para trás. Então ela foi lá, fez um investimento pesado na OpenAI, hoje a gente sabe que ela é sócia e está começando a utilizar tudo que foi desenvolvido nesses anos em diversos serviços. Tem o Copilot, né, que é um serviço que está sendo bastante divulgado e difundido dentro do Office 365 e outros serviços da Microsoft, além de integrar isso no Bing para conseguir fazer a parte de search ser muito melhor do que era no passado, né? E a gente viu que até a parte de search ela tem uma representatividade de receita que não é das maiores, mas só nos primeiros semestres mais de 6 bilhões de dólares aí de receita, né? Então, beleza. Então, a Microsoft, ela já está investindo em AI há bastante tempo e tem a OpenAI como principal parceiro. E ela divulgou, pessoal, no dia 1º de abril de 2024, um investimento pesado em infraestrutura. Então tá aqui, ó, Microsoft e OpenAI planejam um data center de 100 bilhões de dólares com supercomputador de AI. Então, uma parte da justificativa daqueles grandes investimentos que a gente viu em CAPEX que a Microsoft vem fazendo é criar infraestrutura para você conseguir rodar esses serviços de inteligência artificial, que eles acreditam que vão ser coisas interessantes ali para se integrar nos softwares que a Microsoft oferece para o mercado. Beleza, tá? Então, a gente já sabe que a Microsoft, a princípio, já está muito bem posicionada em termos de investimentos em inteligência artificial. Só que, como eu falei para vocês, na semana passada foi lançado o DeepSeek, e aí eu peguei uma notícia aqui do dia 30 de janeiro de 2025. DeepSeek deflagra guerra de titãs pela AI. Aqui tem dois aspectos interessantes, né?
O primeiro é que vai ser mais uma inteligência artificial concorrente da OpenAI que tem a Microsoft como sócio. Então isso eventualmente pode trazer algum problema no futuro para a Microsoft? Pode. Tá? É um mercado cada vez mais competitivo, com algoritmos vindo agora de outros players de mercado. Beleza, né? Mas qual que foi a outra coisa interessante? E essa outra coisa interessante, ela tem um aspecto positivo. Por quê? Porque o DeepSeek, ele foi divulgado para o mercado por ser uma inteligência artificial que utiliza muito menos infraestrutura para ter um resultado, a princípio, eles estão estudando isso, semelhante aos serviços que existem no mercado, que é o da OpenAI, o ChatGPT, entre outros aí que a gente conhece, né? Então, a princípio, você consegue crescer bastante o desenvolvimento de inteligência artificial com menos investimento. Isso daí, obviamente, é positivo para a Microsoft, porque aí a Microsoft ela não precisa fazer tanto capex para conseguir ter o serviço de inteligência artificial para oferecer para o cliente, e isso diminui o capex e aí aumenta a projeção de free cash flow futuro. Então aqui a gente tem dois aspectos interessantes. Um aspecto que a competição vai ficar mais difícil para a Microsoft em termos de serviços de inteligência artificial, mas por outro lado, a princípio, se tudo der certo, ela vai conseguir ter um capex muito menor para ter esses serviços integrados dentro dos seus pacotes, né? Então, quem sofre mais com o DeepSeek, né, é quem vende infraestrutura. Quem vende infraestrutura é a NVIDIA. Então, a NVIDIA é que vende lá GPUs para todo mundo conseguir ter os servidores sensacionais para conseguir rodar os serviços de inteligência artificial. Tanto é que quem sofreu bastante na semana passada com esse anúncio foi a NVIDIA. A NVIDIA, só para vocês terem uma ideia, as ações aqui estavam sendo tradeadas a 147 dólares. E aí, depois que saiu o DeepSeek, aí deu uma queda absurda aqui, ó, e foi para 118 dólares, atualmente está em 120. Tá? E aí ela até perdeu o market cap ali acima de 3 trilhões, agora dá 2 trilhões 941, porque provavelmente, se comprovar que os algoritmos são eficientes mesmo, o potencial de venda de GPU no futuro vai ser muito menor do que tinha antes do DeepSeek. Tá? Então, vocês perceberam que para a Microsoft tem efeitos duplos aqui, né? Por um lado, em termos de software, como eu expliquei para vocês, mais competição. Mas em termos de CAPEX, é até bom que exista a DeepSeek e esses algoritmos mais eficientes no mercado, né? E a Microsoft, ela não está só com a OpenAI. A Microsoft, ela sempre teve uma estratégia de diminuir risco por diversificação. Então, ela fez um investimento muito pesado na OpenAI, que vai ser uma das principais afetadas, é isso, o DeepSeek, de fato, ele pegar no mercado. Mas a Microsoft, ela vem apostando em outras inteligências artificiais também. Vou pegar aqui alguns casos, ó. No dia 27 de fevereiro de 2024, Microsoft investe 16 milhões de dólares em rival francesa da OpenAI. Então eles não têm, eles têm parceria com a OpenAI, mas eles não estão restritos a ter outras inteligências artificiais ajudando no desenvolvimento dos serviços internos deles. Então eles colocaram 16 milhões de dólares aqui numa startup que vai fazer inteligência artificial também, lá, uma startup francesa, e com o anúncio do DeepSeek, a própria Microsoft já falou que vai fazer um acordo com o DeepSeek para integrar esse algoritmo dentro do serviço da Microsoft. Notícia do dia 31 de janeiro de 2025, DeepSeek no Windows, Microsoft trabalha em integração com AI chinesa. Olha que coisa, né? Então, eles analisaram a inteligência artificial, falaram que ela é boa mesmo, né? Então ela é bem comparável ali com, né, os resultados obtidos pelo ChatGPT. E eles falaram o seguinte, olha, a gente não tem restrição de ter exclusividade, né, só com a OpenAI. Vamos eventualmente usar outras inteligências artificiais no mercado até para não depender 100% da OpenAI. Então essa estratégia que a Microsoft tem de diversificação para você reduzir o risco operacional, eu acho bem interessante, né? Mas o mercado não entendeu dessa forma com a divulgação dos resultados e com todos esses efeitos que eu mostrei para vocês. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender aqui, de fato, qual que foram aqui os aspectos levantados pela notícia do porquê da Microsoft perder os 200 bilhões de dólares de market cap. Vamos entrar aqui na notícia e vamos ler ela de perto. Então vamos lá. A Microsoft perdeu 200 bilhões de dólares em valor de mercado depois de sua gigantesca unidade de computação na nuvem ter apresentado um crescimento abaixo do previsto por Wall Street, diante das dificuldades da empresa para acompanhar o ritmo de demanda por serviços relacionados à inteligência artificial. Tá?
A empresa de softwares de Seattle anunciou seu balanço do trimestre encerrado em dezembro, na quarta-feira, dia 29, com receitas e lucros acima das previsões. No entanto, o desempenho da divisão de serviços na nuvem, que é sua maior fonte de receita e inclui a plataforma Azure, ficou um pouco abaixo do esperado. Aqui tem um erro, né? Porque a gente sabe que quem gera mais receita é o Productivity and Business Process. Mas a gente entende aqui o que a reportagem quis dizer, né? Vamos lá. Apesar de as receitas de serviços de AI do Azure terem crescido 157% na comparação anual, a empresa projeta que o impacto atual das limitações de capacidade continuará em 2025, enquanto trabalha para resolver problemas de execução, segundo a diretora de finanças da Microsoft, Amy Hood. A receita da divisão de computação na nuvem, como um todo, subiu 21% em comparação ao mesmo trimestre de 2023 para 40,9 bilhões de dólares, ficando abaixo dos 41,1 bilhões estimados em pesquisas pela Bloomberg. Os resultados decepcionantes da unidade tiveram impacto sobre as ações, que caíram 6,18% na quinta-feira, fazendo evaporar 200 bilhões de dólares de valor de mercado da Microsoft, né? O alto investimento chega em meio às preocupações em Wall Street com o DeepSeek, da China, que sustenta ser capaz de realizar tarefas de AI tão bem quanto as grandes empresas dos Estados Unidos, como a OpenAI, que é financiada pela Microsoft, mas com um custo muitíssimo menor. Segundo o executivo-chefe da Microsoft, o Satya Nadella, a DeepSeek demonstrou inovação real, incluindo equiparar-se ao desempenho do Model O1 da OpenAI, que foi elogiado por sua capacidade de responder às perguntas mais avançadas e científicas. Abre aspas. Vamos ver tudo isso se tornar commodity, e isso será usado de forma generalizada. E os grandes beneficiários de qualquer ciclo de software, como esses, são os clientes, disse o executivo. Então, o que o Satya Nadella está falando aqui, basicamente vai ter muita inovação no mercado, a Microsoft está aberta a todas essas inovações para incluir isso no serviço, porque o foco da Microsoft é fazer com que o cliente esteja cada vez mais satisfeito. Uma estratégia muito boa, né? Independente de onde vem a tecnologia, se o cliente tiver uma necessidade, de onde tiver a evolução e a inovação tecnológica, a Microsoft vai buscar. Basicamente foi essa notícia aqui e essa mensagem que o Satya Nadella deu para os investidores, né? Então vamos lá. Na semana passada, a empresa de software informou que mudaria a estrutura do seu acordo com a OpenAI para permitir que a startup passe a usar serviços de computação na nuvem de rivais, embora tenha se reservado ao direito de preferência. Então, basicamente é o seguinte, a Microsoft está sofrendo com menos capacidade de nuvem para conseguir oferecer isso para o mercado, então ela falou para a OpenAI o seguinte, olha, eu não consigo oferecer tudo o que você vai precisar, pode utilizar serviços de terceiros, mas eu quero ter preferência. Interessante isso, né? O anúncio da mudança acompanhou a apresentação dos planos da startup como provedora de computação na nuvem, Oracle e a SoftBank, do Japão, para construir pelo menos 100 bilhões de dólares em infraestrutura de AI nos Estados Unidos, como parte de um projeto chamado Stargate. A Microsoft é citada só como parceira técnica do projeto. Então, o governo americano, ele anunciou para o mercado um investimento pesado em infraestrutura, 100 bilhões de dólares, com várias empresas. Vai estar lá a Oracle, SoftBank e a OpenAI. A Microsoft está de fora, mas ela vai ser uma consultora técnica a princípio, né? Abre aspas. O sucesso deles é o nosso sucesso por causa de todos os outros arranjos comerciais, fecha aspas, disse na tela. Em referência ao acordo de divisão de lucros da Microsoft com a OpenAI, assim como os direitos de uso de propriedade intelectual, embora ressaltando que a empresa trabalha para otimizar custos. Abre aspas. Você não quer comprar muito de nada de uma só vez, fecha aspas. Basicamente, qualquer mensagem. A Microsoft vai buscar a solução de inteligência artificial que seja mais eficiente em relação custo-benefício. Então, se o DeepSeek eventualmente mostrar uma melhor relação custo-benefício, ela vai ser o parceiro da Microsoft. Se a OpenAI, que é parceira já da Microsoft, tiver a melhor solução, vai utilizar da OpenAI. Então, a Microsoft aqui, ela já mostrou para o mercado que ela está aberta, tá, a testar outras tecnologias de mercado, porque o foco dela é a agregação de valor para o cliente final. Então é muito interessante, né, a gente ver essa estratégia que a Microsoft está implementando, principalmente nessa parte de cloud e também inteligência artificial,
Porque ela sempre visa a redução de riscos, né? Então você tem um portfólio mais equilibrado que as outras Big Techs, faz investimentos para reduzir o risco de dependência de um fornecedor só e eventualmente vai usufruir, né, de toda essa inovação que tem no mercado, já abrindo para todos os investidores que ela está aberta a fazer parceria com qualquer empresa que tem uma boa relação custo-benefício, que eventualmente vai trazer bastante agregação de valor para o cliente. Então eu gosto bastante da Microsoft, quem já teve curso aqui comigo sabe que eu sou fanzaço da estratégia da Microsoft, tanto na parte de planejamento quanto na parte de execução. Vamos avaliar os próximos trimestres de resultados divulgados para o mercado para a Microsoft, para a gente conseguir saber se eles continuam muito bem na parte de planejamento e execução. Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.